O texto de Lucas, capítulo 23, verso 39 em diante, conta a história de Cristo crucificado. E no momento em que ele está crucificado, diz a palavra do Senhor que existem dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E diz o texto de Lucas 23, 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Cristo, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro ladrão, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos totalmente dependentes da ação do Teu Santo Espírito para que esta palavra seja aplicada aos nossos corações. Por isso age, e que a ação do Teu Santo Espírito seja maravilhosa, nos conduzindo para o louvor da Tua graça e da Tua glória. Que saímos daqui edificados, consolados, exortados, guiados pelo Senhor, para uma vida tranquila, uma vida, Senhor, que glorifique o Teu nome, uma vida cheia de certeza doutrinária na Tua palavra, para ajudar outros que ainda não conhecem a Tua verdade libertadora. Oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, um homem escreveu na sua lápide lá na Inglaterra, depois que ele faleceu, ele havia deixado um recado: eu quero que coloquem na minha lápide tal coisa. Então, quando ele faleceu, colocaram lá a lápide e colocaram a seguinte frase: você que lê esta mensagem e passa por aqui, saiba que onde eu estou é para onde você irá também um dia. Aí passou um gaiato, leu e escreveu: meu amigo, não sei para onde você foi e não estou com pressa para ir. Quando nós pensamos sobre a morte, nós temos um certo receio, para não dizer medo, porque nós temos medo do desconhecido. O que nos dá medo é o desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer e isso traz medo, traz insegurança. Mas o cristão não é uma pessoa que deve olhar para a morte como um fator desconhecido. O cristão sabe exatamente, porque a Bíblia diz, o que acontece quando nós morremos, para onde vamos, o que vemos quando vamos para onde vamos e o que acontecerá depois até a eternidade. Nós temos as respostas. Não por sermos melhor do que outras pessoas, ou porque isso é fruto da nossa brilhante reflexão e filosofia, mas porque Deus revelou. E Ele deixou claro na Escritura Sagrada. E quando nós lemos e juntamos as peças desse santo quebra-cabeça, o quadro se forma maravilhoso e traz uma profunda alegria ao nosso coração. O cristão não deve ter medo da morte. Ele pode ter receio de como vai morrer. Eu não gostaria de morrer assim ou daquela outra forma. Tudo bem, isso é aceitável, não é? Eu conheci um pastor, homem de Deus, muito amigo meu, já um senhor de muita idade, e ele disse para mim assim: eu estou orando. Ele leu numa biografia, ele disse: eu estou orando porque eu quero morrer pregando. Eu estou orando por isso. Ele disse isso. Eu disse: eu não quero estar nesse sermão. E ele se aposentou, jubilou, e um belo dia ele foi convidado para pregar. Ele pregava vez ou outra, esporadicamente, em alguns lugares, porque já estava jubilado, e ele foi convidado para pregar no hospital evangélico, num culto especial do hospital evangélico, com os médicos todos presentes, e ele começou a ler o texto de Lucas. Não foi esse, viu, meus irmãos? Outro. Ele começou a ler o texto de Lucas, e ele parou no começo do sermão, estava saudável, não tinha tido problema nenhum, estava bem. Ele parou
deu um pequeno sorriso assim, e bum, caiu morto. Na frente de centenas de médicos e enfermeiras, todo mundo pegou ele, levou ele. Eu tive que ir até o IML para acompanhar a família e ele estava com aquele sorrisinho. Ele estava com aquele sorrisinho de quem sabia que o Senhor tinha ouvido a sua oração e estava ali na presença do Senhor. E a família, feliz, cantava ao Senhor, porque sabia da esperança viva que o Evangelho traz ao coração. Eu me lembro de um outro pastor, reverendo Aristeu de Oliveira Pires, dizia: o cristão é alguém realmente paradoxal, porque canta até em velório. Essa é a perspectiva que o cristão tem da morte. A morte para nós não é uma derrota, é apenas a passagem. E por isso, Anthony Huckman, citando Gerhard Voss, vai nos lembrar que a morte entra na história não como um projeto de Deus, mas como uma rebeldia, resultado da rebeldia humana. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, nós vamos ver vários textos aqui de manhã, tá bom? Então prepare o seu dedo, faça ginástica aí um pouco com o seu dedo, que nós vamos andar na Bíblia. Então vamos lá. Gênesis 2, primeiro livro da Bíblia, versos 16 e 17. Quando é que essa história começa? O Senhor cria homem e mulher, diz Gênesis 2, coloca eles num paraíso, e nós veremos que esse paraíso vai ser restaurado, mas esse é o último sermão de novembro. E aí, o Senhor diz para eles, verso 16 do capítulo 2 de Gênesis: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela morreres, certamente morrerás. No dia em que é uma expressão, segundo Anthony Huckman, citando Gerhard Voss, um dos grandes teólogos no Antigo Testamento, essa expressão é um idiomatismo hebraico, ou seja, no dia em que significa tão certo que. Tão certo que. Não tenha dúvida nenhuma que a morte era algo claro diante dos olhos de Adão e Eva. Eles sabiam o que significava a morte. E eles deliberadamente optaram por esta separação. A palavra morte significa separação. Thanatos, separar. A alma separa do corpo. A pessoa se separa da sua família e se separa da sociedade. Mas, principalmente, o homem se separa de Deus. Como se separa de Deus? A vontade de Deus não lhe interessa. Eu tenho a minha vontade, Deus tem a dele, nós não temos mais comunicação. Isso é morte espiritual. O que Deus pensa não me interessa, interessa o que eu penso. Isso é morte espiritual. Eu me separo. A agenda de Deus não me interessa. A vontade de Deus para mim não me interessa. Isso é morte espiritual, quando o homem tem esse tipo de reação. Não, eu sei que Deus existe, mas ele lá e eu cá, cada um no seu cantinho. Isso é morte espiritual. A Bíblia vai dizer isso em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Efésios, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versos 1 e 2. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: que Deus nos dá vida, nos deu vida pela obra de Cristo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A morte espiritual é quando você passa a cumprir a agenda do mundo e não a agenda de Deus. É a separação daquilo que Deus tem como projeto. E por causa disso, nós experimentamos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, essa morte espiritual. O texto vai dizer assim: visto que a morte veio por um homem, assim também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, quando Adão pecou, ele era o representante de toda a raça humana, ele revelou a natureza pecadora de todos nós.
Se você estivesse lá no Éden, você teria pecado da mesma forma que Adão, e eu também. Todos nós aqui. Somos todos aqui a cópia exata de Adão e Eva. E se você falar, não, eu não teria pecado lá, teria, porque hoje você sabe o que é pecado e peca. Você sabe o que é errado e erra, deliberadamente, ainda quer negociar com Deus. Não, Senhor, os tempos são outros. Aí Deus diz, mas eu sou o mesmo. Então, não tem como escapar da nossa culpabilidade. Não tem como, somos todos culpados. Mas calma aí, não se desespere, nem vá embora no meio do sermão, porque tem esperança e tem salvação, né? Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos capítulo 6, versículo 9. A nossa alegria é que a morte tem solução. A solução está em uma só pessoa, Cristo Jesus. Porque assim como o pecado entrou, que acabamos de ler, por causa de Adão, também a salvação entra por causa de um homem que se encarna e vive aqui para mostrar a nossa culpabilidade, porque ele vive como homem sem pecado. Então ele ratifica a nossa condenação e ao mesmo tempo nos salva. A encarnação faz isso. Romanos capítulo 6, verso 9, o texto vai dizer: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, porque ele venceu a morte ao ressuscitar. E ele, ao ressuscitar, nos insere na companhia dos vencedores, porque ele descobriu o caminho, vamos dizer assim, né? E ele aponta o caminho. Ele diz, gente, o caminho é esse. Já tiveram esse tipo de experiência? Alguém descobrindo o caminho? Esse é o caminho. O Senhor descobriu no sentido de descortinar, de mostrar, revelar. O caminho é esse. Vamos por ele. Então, em Cristo, e quando seguimos a Cristo, nós vencemos a morte. A palavra do Senhor diz isso em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, né, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz, a revelação aí, a vida e a imortalidade, como? Mediante o Evangelho. Então, o elemento que nos conduz, que Cristo usa para nos conduzir vitoriosos, alegres, confiantes, na certeza de que a morte para nós não será absolutamente nada, é o Evangelho. Porque o Evangelho testemunha que Cristo veio, viveu entre nós, morreu, como havia predito, e ressuscitou, como havia predito. Quando nós falamos sobre vida depois da morte, nós não estamos filosofando no vazio, nas vãs sutilezas desse mundo, para usar a linguagem de Paulo. Nós estamos falando sobre um fato histórico real. Jesus Cristo viveu entre nós, o Deus vivo, encarnado. Isso é história da humanidade. E é o único ser humano que morreu avisando que ia morrer como, onde, quando, por quê, e disse que iria ressuscitar ao terceiro dia, e ressuscitou. E as pessoas, depois da ressurreição de Cristo, viram a Cristo, comeram com Cristo, beberam com Cristo, tiveram o privilégio de ver que ele não era fantasma, era gente mesmo, ressuscitada, mais de 500 pessoas, e essa mensagem contamina o mundo. Então, você, quando pensa em Buda, com todo o respeito que eu tenho a Buda, você pode visitar lá o túmulo de Buda. Buda morreu, está enterrado, acabou. Com todo o respeito que nós temos a todas as outras religiões, você pode escolher qualquer uma delas, pegue o líder deles e pergunte onde eles estão. Estão todos enterrados, você pode visitar os seus túmulos. Mas quando você chega no túmulo de Jesus, ele está vazio. Por isso a morte não mete medo em nós, porque o nosso Senhor ressuscitou e nos garante a ressurreição. E isso é histórico. E não se engane, meus irmãos, já teve muita gente procurando o corpo de Jesus. Milhões e milhões de dólares já foram investidos. Como gostariam de encontrar esse corpo. E vão encontrar no dia do juízo final, mas isso é outra história.
Ele é o nosso exemplo. E quando nós pensamos em morte, devemos olhar para Cristo. Romanos capítulo 6, verso 5, diz que nós fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Como? Pela fé. E também, olha que coisa linda, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Cristo foi o primeiro, o primogênito de entre os mortos, como diz Colossenses. O Senhor abriu a porta e nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou. Cristo é o modelo. Por favor, pode esquecer o sermão todo, pode esquecer o mês de novembro inteiro. Se você daqui um ano falar, nem me lembro mais, um dia eu acho que o pastor já falou por isso, você vai gravar só uma frase, grava só essa frase, que vai te salvar. Cristo é o modelo. Vamos repetir isso? Cristo é o modelo. Isso se resume toda a escatologia. Como é que nós vamos ser depois da morte? Cristo é o modelo. Como é que vai ser nosso corpo depois da morte? Cristo é o modelo. Vamos comer depois de morrer? Depois da ressurreição? Qual é a resposta? Cristo é o modelo. Vamos nos reconhecer depois da ressurreição? Cristo é o modelo. Pronto, vamos embora, gente. Acabou. Bora. Todas as respostas estão em Cristo. Ele é o modelo. Deus existe? Cristo é o modelo, olha para Ele. Ele encarnou, Deus existe. Viveu entre nós. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O que a humanidade quer fazer é apagar Cristo. Vocês estão entendendo? Não, uma rocha bateu na outra, não sei o que e tal. Não, olha, um dia um vermezinho foi virando gente. Né? É mais fácil gente virar verme que verme virar gente. Enterra um para você ver. Cristo é o modelo. Cristo é o centro. Cristo é a plenitude de tudo. Fomos criados através dele, para ele, para o louvor da sua glória. Não se esqueça disso. Eu estou inseguro com o que vai acontecer amanhã. Cristo. Quem vai me guiar? Cristo. E quando eu ficar velhinho, quem vai cuidar de mim? Cristo. E se a crise econômica chegar, quem vai colocar o pão sobre a minha mesa? Cristo. E nessa insegurança urbana, quem vai me guardar? Cristo. Cristo. O texto nos dá algumas certezas. Por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que quando uma pessoa morre, ela não fica esperando para subir e ser assunto aos céus. Eu ainda não entrei no texto, hein, meus irmãos? 1 Coríntios capítulo 15. Quando uma pessoa morre, o que acontece? Essa é a nossa pergunta de hoje de manhã. 1 Coríntios 15, 52, a Bíblia vai nos dizer que a nossa transformação é instantânea. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta. Essa expressão, num momento, num abrir e fechar de olhos, é a mesma ideia do texto que nós acabamos de ler, e vamos voltar a ele, que é Lucas capítulo 23. Volta lá para Lucas capítulo 23, e nós vamos meditar apenas nesta conversa de Jesus com esses ladrões aqui, no caso com um só que ele conversou. O que esse texto nos dá como certeza? Lucas 23, 39 a 43, pode deixar o texto aberto aí. A primeira certeza que nós devemos ter é que vai vencer a morte aquele que der testemunho de arrependimento. Então, a vitória sobre a morte só vai adentrar aos céus aquele que se arrepender dos seus maus caminhos. O orgulhoso não vai entrar no céu. Morreu um orgulhoso, o inferno recebe de portas abertas. Quem entra pelo céu, bate no peito e diz: eu não merecia estar aqui.
Se você chegar na porta do céu, como diz aí a cultura popular, e São Pedro tiver com a chave, e ele fizer só uma pergunta para você, isso não vai acontecer, tá, gente? Isso é ilustração. Alô, não edite no YouTube o que eu estou dizendo, né? Pega a frase toda. Então, vamos imaginar que a cultura popular estivesse correta. Não está, mas vamos só para você exercício de imaginação. E Pedro dissesse para você, você merece entrar no céu? Se você falar assim, mereço, aí vai abrir um alçapão, você vai cair direto para o inferno. Você chegar na porta do céu e ia falar assim, você merece entrar no céu? Eu falar, eu? De jeito nenhum. Só estou aqui porque Cristo morreu e ressuscitou por mim e eu creio nisso. Aí você entra. Deu para entender? Um dos grandes teólogos do mundo, que escreveu uma teologia em parte boa, em parte ruim, escreveu 36 volumes dessa grossura, chama Karl Barth. Karl Barth um dia estava sentado com um amigo dele, ele protestante, um amigo dele padre. E eles estavam conversando, e o amigo dele disse para ele assim, Karl Barth, você anda preocupado? Ele falou, estou ficando velho, me preocupo com a morte. E o amigo dele, padre, disse, não se preocupe, no dia que você morrer, eu vou lá e faço uma penitência sobre você, e você vai entrar no céu. E Barth respondeu para o amigo dele, com todo carinho, com todo respeito, no dia que eu entrar na presença do Senhor, não levarei os meus 36 volumes de teologia dessa grossura, mas vou apenas bater no peito e dizer, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador, porque é Cristo quem redime. O ladrão diz, nós estamos aqui recebendo o justo castigo porque somos maus. Ele repreende o outro, e a gente chama de bom ladrão e mau ladrão, a tradição cristã. Eu digo que quem chama de bom ladrão é porque não foi assaltado por ele. E ele diz assim, nós estamos aqui porque nós erramos, pecamos, quebramos a lei de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, ele conhecia o Evangelho, porque sem Evangelho não há salvação. O que salva não é boa obra, boa intenção, o que salva é um coração que ouviu a mensagem de Jesus Cristo e se dobra a ela. E foi isso que o ladrão fez. Ele, arrependido do seu pecado, diz, Senhor, lembra-te, clama pela misericórdia, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele tinha ouvido essa mensagem do reino, e por isso ele podia falar isso. Terceira coisa, ele reconhecia a pessoa de Cristo, a sua obra, a sua missão, a pureza de Cristo, a santidade de Cristo, e ele tinha temor a Cristo. Ele repreende o outro, você não teme, estando aqui ao lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Você não sabe quem é esse que está aqui ao nosso lado? Quarta coisa, ele tinha fé que Cristo poderia salvá-lo no futuro, ele olha para o futuro, ele acredita na vida eterna, e por isso, o Senhor Jesus responde para ele a afirmação que todos nós precisamos guardar, que é o que acontece quando cada um de nós enfrenta a morte. Eu digo cada um de nós, humanidade toda, porque eu e você temos aqui a nítida sensação que Jesus vai voltar antes da nossa morte. Amém? Ninguém quer morrer aqui, fala a verdade, né? Não, você volta logo, Senhor Jesus, né? E o texto vai dizer que Jesus, então, deixa claro. Dá uma olhada no versículo 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando uma pessoa morre, Paulo nos ensinou em 1 Coríntios, que é num abrir e fechar de olhos. Você fecha o olho aqui, abre o olho na presença de Deus. Então a primeira certeza é essa. Não existe sono da alma. Fica dormindo, esperando. Não existe. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus diz isso de maneira clara. Então, quem fecha o olho aqui, diz Paulo, abre instantaneamente na presença do Senhor. Essa é a primeira coisa que nós precisamos colocar no nosso coração. Essa é uma expressão clara. Ela aparece várias vezes na Bíblia, a certeza de que a transição daqui para o céu é instantânea. Então não existe essa coisa, ele está vendo, você chega no velório, não, ele está nos vendo aqui, fulano vem de longe, né? Como se o morto estivesse lá, fulano faltou, Beltrano,
Não é? Não é assim. É instantâneo. Vai embora, ali é corpo. E é tão interessante porque quando uma pessoa morre, você já viu que a cultura popular, tem uma terminologia teológica sem perceber. E quando uma pessoa morre, ela diz assim: onde está o corpo? Já perceberam? As pessoas dizem: tá, onde vai ser o velório? Onde está o corpo? O corpo chegou? Ninguém chama mais pelo nome. E isso está correto, porque é só corpo mesmo. Porque a alma já está na presença do Senhor. E ali é corpo. Então, se o corpo vai ser enterrado, cremado, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso, que é corpo. A alma já está na presença do Senhor. As pessoas às vezes se apegam às coisas que a Bíblia diz que nós devemos desapegar. Então, essa é a primeira certeza. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, vai nos ensinar um pouco mais sobre isso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Paulo vai dizer assim: olha, entretanto, estamos na plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele diz: se eu morrer aqui e deixar esse corpo, perceba, o corpo, eu vou habitar com o Senhor, porque quando a alma sobe e entra no céu, esse é o sermão de domingo que vem, ele entra consciente de onde está, e que está só em alma. Sabe onde está e sabe por que está. Ok? E ele se lembra do que está acontecendo aqui, ele lembra dos que estão aqui, domingo que vem. Filipenses capítulo 1, verso 23. Filipenses capítulo 1, verso 23. O texto vai nos dizer o seguinte: ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O desejo do autor bíblico é o quê? Inspirado pelo Espírito Santo? Partir e ficar dormindo. Ele fala dizendo isso? Eu estou tão cansado que eu quero morrer, que eu vou ficar dormindo aí uns 200 anos. É isso que ele diz? Não. Quem morre transita imediatamente para a presença do Senhor. Como é que eu vou saber disso, gente? A resposta é simples. O que acontece quando uma pessoa morre? Qual é a resposta? Cristo é o modelo. Mas eu vou reconhecer as pessoas depois de morrer? Qual é a resposta? Eu vou comer depois da ressurreição? Qual é a resposta? Eu vou beber depois da ressurreição? Qual é a resposta? E vou atravessar a parede depois da ressurreição? Qual é a resposta? Vou dar susto nos outros depois da ressurreição? Qual é a resposta? É fantástico quando nós olhamos para o Evangelho e vemos que ele tem todas as respostas. Mas estamos vivendo num mundo que realmente quer apagar dos nossos olhos e da nossa mente o modelo que é Cristo. Quem vai para o céu entra imediatamente na presença do Pai. Perceberam que existe uma questão teológica no versículo 43 de Lucas 23. Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no... peraí. Vamos complicar a coisa. Estava fácil demais. Jesus não ficou 3 dias e depois ressuscitou? Lembre-se de João 10:31. Eu e o Pai somos um. Não há como desassociar a presença de Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Quem morre encontra-se com a Santíssima Trindade. Parte e entra imediatamente na presença da Santíssima Trindade. Quem te revela isso é o próprio Cristo. E isso é fantástico. No céu, nós vamos experimentar a alegria
de vivermos uma nova realidade. Portanto, encerrando essa nossa palavra aqui nessa manhã, não devemos ter incertezas. Incertezas trazem medo. Devemos voltar ao Evangelho com alegria, na certeza de que ninguém sofre neste partir para o céu quando arrependido, confessa Jesus Cristo como Senhor, crê na palavra da redenção e vive dessa forma, aqui na terra. Quem vive dessa forma, alcançado pela graça de Deus, tem que ter o coração tranquilo. Morte é um piscar de olhos. E quando você piscar, vai estar na presença do Senhor. E vai ser muito bom. Domingo que vem nós vamos ver como será isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Aquele homem que escreveu aquilo naquela lápide, sobre suas incertezas, e o outro sobre certezas, poderiam ter escrito na sua lápide esse texto. 1 Coríntios 15, 54. Eu vou esperar os irmãos abrirem para que leiamos juntos. 1 Coríntios 15, 54. Esse é um bom texto para uma lápide. E o texto diz, leiamos juntos: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo Teu Evangelho, por Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela mensagem que traz tanta paz ao nosso coração, pela certeza de que essa transição em Cristo Jesus é maravilhosa. Enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de tranquilidade, e que o ensino do Teu Evangelho nos capacite a também transmitir esta alegria, essa tranquilidade, essa certeza aos corações que estão incertos, para que eles também experimentem a paz que excede todo o entendimento. Oramos agradecidos pela certeza da vitória sobre a morte. E em nome de Jesus, agradecidos, pedimos que o Senhor sempre, sempre nos lembre que Jesus Cristo é o modelo, pois oramos em nome dele.